muito bem-vindos a mais uma live especial sobre cannabis e os transtornos que ela pode vir ajudar. E hoje com pessoas extremamente especiais. A Stephanie Souza, que é MSL, eu vou deixar ela explicar para vocês o que é esse terminho aí, da Earth Wellness, de uma pessoa que estuda a cannabis há muitos anos, eu conheci ela antes de tudo isso, e o Dr. Flávio Alves, que é médico, presidente da APMC, ou seja, uma associação de profissionais da saúde que trabalham com medicina canabinoide, e também aí advisor médico da Earth Wellness, que é a marca que está aqui com a gente hoje, ajudando esse conteúdo a estar sendo disponibilizado para vocês. Sejam muito bem-vindos à nossa live. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada, Mari. Obrigado pelo convite. Muito prazer aqui estar com vocês, batendo um papinho aí sobre esse assunto tão interessante. Boa. Bom, tenho que começar falando que nos últimos 2 anos a gente viu que o número de prescrições de cannabis para pessoas com TEA cresceu 75%. E hoje, 1 em cada 36 crianças é diagnosticada com TEA nos seus muitos níveis que existem. Lembrando que, né, quando a gente fala TEA, é justamente por ser um transtorno amplo e que nem todo mundo vai ter aqui as mesmas características. Pensando nisso, hoje a gente trouxe esses 2 super especialistas para tirarem algumas das principais dúvidas que a gente vê que o pessoal tem quando o assunto é cannabis e transtorno do espectro autista. Então, eu vou começar fazendo uma pergunta bem ampla para você, doutor Flávio, para a gente abrir aqui o nosso bate-papo, que é, com base na sua experiência, né? Como que a cannabis pode beneficiar as pessoas que estão dentro do espectro autista? Então, vamos lá, né? Vamos entender que a primeira indicação, né, da cannabis no transtorno espectro autista é para o transtorno comportamental refratário. Ou seja, né, o paciente que já tentou o tratamento, né, com, por exemplo, 2 antipsicóticos, com a risperidona, com a aripiprazol, que são as opções aí, né, aprovadas pela FDA, e você teve uma refratariedade, né, você não teve um bom funcionamento, o paciente continua com esse comportamento agressivo, autoagressivo, ou com uma grande irritabilidade, né? Então, nesse sentido, a cannabis pode ser uma excelente opção terapêutica, porque ela vai ter um efeito, né, atuando aí na regulação do sistema endocannabinoide, tentando minimizar esses sintomas. Então, os ganhos primários são exatamente na melhora dessas questões comportamentais, mas nós temos ganhos secundários importantes, como a melhora da qualidade do sono, a melhora da cognição, melhorando a atenção, concentração, hiperatividade, né? Entre outras situações, porque a gente sabe que a cannabis tem um efeito multimodal. Perfeito, muito obrigada, doutor Flávio. E aí, me fala uma coisa, vou jogar agora para a Stephanie. Gente, Stephanie, fala aí que você é farmacêutica, explica o que é MSL, para daí quando eu te fizer a pergunta, todo mundo entender por que eu vou jogar para você essa questão. Ai, maravilha. Bom, então, eu sou farmacêutica de formação, mas esse cargo, né, MSL, ele é um cargo que trabalha muito essa interface da ciência com a educação médica continuada, né? Então, o que a gente faz? A gente olha tudo que tem na literatura, os trabalhos científicos, né? O que tem de estudo robusto e tenta trazer isso de maneira mais simples para os prescritores, para os médicos que vão fazer o acompanhamento terapêutico desses pacientes, porque hoje no Brasil poucos médicos, né, profissionais médicos, têm esse entendimento, né, que o Dr. Flávio tem bastante sobre o sistema endocannabinoide e sobre a utilização desses diferentes produtos à base de cannabis nos diferentes pacientes. Então, é basicamente esse o trabalho, né, de trazer esse conhecimento, tirar ele, né, da academia, daquela linguagem mais pesada e tentar trazer para uma linguagem mais acessível, tanto para médicos quanto para pacientes. Perfeito. E aí, bom, minha pergunta justamente nessa linha é, o que você tem visto hoje que são os principais desafios para consolidar ou até para divulgar esse tratamento dentro da classe médica? Tem alguma coisa que te chama um pouco mais de atenção? Olha, eu acredito que o trabalho que a gente tem desenvolvido com a classe médica tem melhorado muito a percepção
deles sobre o uso medicinal da cannabis. Então, antes eu até percebia um pouco mais de resistência, mas trazendo esses dados científicos, trazendo os dados clínicos também, os casos clínicos de médicos como o Dr. Flávio, que atendem um número expressivo de pacientes com essas terapias e têm resultados bem significativos, a gente tem quebrado bastante essas objeções, né, de mas a cannabis, né, que é uma droga, como que eu vou dar esse produto para uma criança? Eu vou deixar ela chapada? Eu vou deixar ela viciada? O que isso vai acontecer? Então, esclarecer isso, tanto para a família quanto para os médicos que ainda não têm esse conhecimento, é muito importante e tem melhorado muito a aceitação dessa terapia. Perfeito. E aí, bom, doutor Flávio, voltando um pouquinho para você, né, tendo ouvido isso, quando você está lá no consultório, né, com o paciente, eu imagino que uma das dúvidas seja, mas tem comprovação científica isso? Alguém já foi estudar? E aí, o que você consegue me dizer hoje que você fala, eu como médico, né, acompanhando o desenvolvimento dessa parte mais científica, que pessoas como a Stephanie, os pesquisadores e os próprios médicos, né, que hoje são responsáveis por vários dos estudos que saem, você percebe que foi um avanço, assim, onde você tem sentido um avanço maior nessa relação da cannabis com o TEA? Olha, é cada vez um assunto mais pesquisado e mais estudado, exatamente, né, pela percepção de bons resultados e de uma boa segurança e tolerabilidade dos produtos à base de cannabis, né? Então, se a gente pegar aí desde 2021, por exemplo, a quantidade de estudos, ensaios clínicos em autismo, ela tem aumentado bastante, inclusive com estudos mais robustos, né? Estudos duplo cego, randomizados, controlados por placebo, né? E mostrando, evidenciando, né, esse bom perfil, né, de melhora, principalmente nessa questão comportamental e nesses sintomas secundários, mas também com uma segurança em relação, né, a minimização de efeitos colaterais, principalmente quando a gente compara, por exemplo, as medicações antipsicóticas que são comumente prescritas. Às vezes os colegas prescrevem prescrições off-label, idades que não estão na bula, mesmo produtos que não estão na bula, né, e acabam tendo efeitos colaterais significativos, como compulsão alimentar, ganho de peso, síndrome metabólica, e esse tipo de produto eles prescrevem às vezes sem pensar. Com a cannabis tem essa questão, acho que também, do preconceito ainda, mas principalmente por quê? Porque o sistema endocannabinoide não é ensinado nas faculdades de medicina. São 4 ou 5 faculdades de medicina do Brasil que tem isso hoje na sua grade curricular, né? Então ainda é muito pouco. Então, quando a gente começar a virar esse quadro, eu acredito que a conscientização vai ser bem grande. Por hora, a conscientização vem muito das famílias, né? Da troca de experiência das famílias, né? De falar, olha, meu filho melhorou muito com isso e foi uma medicação muito bem tolerada, né? As outras mães começam a ver os resultados e falam, poxa, caramba, mas será que eu não posso tentar isso também? Muitas vezes vai lá no médico, se o médico ainda não entende, vai falar, não funciona, não sei o quê. Na verdade, às vezes ele não tem a base do conhecimento, porque não é uma medicação aqui que a gente está falando, é um sistema inteiro que esse colega ainda não estudou e não conhece, né? A cannabis é uma das opções para regular esse sistema endocannabinoide, né? Então, se torna difícil, desafiador, porque você tem que sair da zona de conforto e estudar. E não é todo mundo que faz isso. Nem todo mundo que quer fazer, né? Exatamente. E eu vou aproveitar para levantar aqui uma bola muito importante, que é a Faculdade de Medicina do ABC, né, que é onde o Dr. Flávio e a APMC também estão, né, com a sede física, é uma dessas universidades que já tem o sistema endocannabinoide, né, já tem uma disciplina ali abordando esse sistema que é tão importante para os médicos conhecerem, para conseguir realmente dar esse suporte, né, às crianças, às famílias, porque isso que o Dr. Flávio falou também é muito verdade, né? Todo esse movimento da cannabis, e inclusive no TEA, vem muito da família, né? Porque a família, o Dr.
pode dizer melhor do que eu, mas assim, não tem um medicamento para a TEA, né, registrado Exatamente. para o TEA. Então vai ser tudo, né, vamos tentar off-label esse, vamos pegando, né, alguns aqui para melhorar os sintomas, tudo nesse sentido com outros medicamentos alopáticos. Então, a cannabis é só mais uma alternativa terapêutica e muito segura, e sabendo se trabalhar, a gente consegue, né, ajudar essas famílias, mas para isso é preciso conhecimento. Então, que mais universidades também coloquem essa disciplina, né, para disseminar mesmo essas informações. Eu acho muito interessante, Mari, assim, tem 2 estudos bem interessantes, um, se não me engano, 2019 e outro 2021, que eles comparam, né, o nível de endocannabinoides produzidos pelos autistas comparados às crianças típicas. E esses 2 estudos mostram que realmente, né, as crianças com espectro autista, ela tem níveis de anandamida, né, de palmitoiloetanolamida ou elioetanolamida, ou seja, né, canabinoides, né, mais baixos em relação, né, a quem não está no espectro, ou seja, né, essa visão que o autista ele já nasce com esse tônus do sistema endocannabinoide desregulado. E quando a gente tem a oportunidade de regular, realmente a melhora costuma ser bastante significativa. Eu acho que é legal também. Oi, pode falar. Não, pode falar. Eu ia dar só um exemplo de que eu sou irmã de uma autista, né? Eu ia falar um pouco disso, mas fala você que depois eu dou o meu exemplo. Tá, não, eu só ia comentar, né, tentar esclarecer um pouco, principalmente para o pessoal, né, mais leigo, as famílias, o que seria, né, esse endocannabinoide que o doutor Flávio comentou, né, porque a gente que já está acostumado, né, a gente fala isso todos os dias, mas a maioria das pessoas nem sabe que todo mundo produz uma cannabis endógena, né, que são esses endocannabinoides, essas moléculas que a gente mesmo produz e que são muito semelhantes às moléculas produzidas pela planta e que, consequentemente, a gente suplementa, né, nesses tratamentos. Então, a gente introduz essas moléculas semelhantes às nossas no tratamento dessas crianças. Então, isso que é interessante, esse trabalho traz que o próprio sistema dos pacientes com TEA, eles têm como se fosse uma baixa dessa substância, então é como se a gente entrasse realmente, né, para complementar, para suplementar esses níveis que o nosso corpo próprio já produz, mas muitas vezes ele não está regulado. Então, acho que, né, só uma pontuação para o pessoal. Mas muito Não, pertinente, óbvio. Né? Óbvio, eu ia falar, justamente o que eu ia falar foi que eu comecei a pesquisar em 2015 para minha irmã, né, porque me falaram que era bom lá fora, só que me falaram assim, pode ser bom, e eu fiquei, como? Porque se eu chegar para os meus pais e falar que eu quero dar alguma coisa de maconha para minha irmã beber, eu, ainda adolescente, eles vão dar risada, gente, vocês me perdoem. E aí eu lembro que eu achei uma explicação que falava o que era a homeostase, porque para quem não é profissional da saúde, ninguém nunca ouviu falar nesse termo. E todo mundo, olha, para quem está ouvindo a gente, vocês vão ouvir muito falar de homeostase. Então, se vocês não sabem o que é, eu, leiga, vou explicar tal qual leiga, para depois deixar os especialistas aportarem aqui. Mas é o grande equilíbrio do nosso corpo. E eu lembro que eu achei uma explicação muito boa, e depois o Siddhartha reforçou ela para mim. Siddhartha é um grande pesquisador sobre o tema, que eu tive a chance de conhecer lá atrás, quando eu comecei a estudar isso. Que é o seguinte, todo mundo está buscando esse equilíbrio, nosso próprio corpo ele fica buscando esse equilíbrio, né? Então tem uma coisa desregulada, ele tenta produzir hormônios, enzimas para regular aquilo que está desregulado. E esse sistema endocannabinoide que a gente tem, ele é o principal cara ali que está fazendo essas produções para compensar esses desbalanços ou essas coisas que não estão muito legais. Falei que era tal qual leiga, hein, gente? Nas palavras de nós, pessoas Perfeito. comuns. Não, mas tem uma relação muito legal que o pessoal faz de guardinha de trânsito, né? Então, o sistema endocannabinoide é como se fosse... Parou todos os sinaleiros da cidade. Quem que vem e fala, né? Você pode vir, você para um pouquinho. Então, né? São analogias que a gente faz para o pessoal entender, né? Essa maneira, mas eu achei muito boa a sua explicação da homeostase. Porque o que eu ia perguntar agora é assim, tanto o TEA é muito individual, claro, tem os grupos, né, tem os níveis para tentar justamente entender padrões, mas eu vejo muito pela minha irmã, que participa de uma clínica, tá num colégio que tem outras crianças como ela,
que é uma coisa muito particular. Cada criança ali tem seu conjunto de características. E a gente sabe que a cannabis também é muito particular, que não é todo produto que é igual um ao outro. Como que vocês veem, e aí eu acho que vocês vão falar por visões diferentes, né? Essa individualização do tratamento da cannabis, que já é uma medicina um pouco mais personalizada, né? Não é uma receita de bolo, também dentro dessa condição que também tem aí é menos receita de bolo ainda, né, do que a cannabis. Então, como vocês veem isso no dia a dia e como buscar esse equilíbrio no tratamento e essa coisa mais personalizada? Pode falar, doutor. Então, vamos lá. Eu acho que assim, acima de tudo, você conhecendo muito bem teu paciente, conversando, né, tendo empatia por ele, pela família. Então, quando a gente fala em espectro, como você mesmo disse, é uma sombra, né? Então, você tem pacientes que têm mais inabilidades sociais, tem pacientes que têm mais estereotipias, tem pacientes que têm deficiência intelectual, tem pacientes que têm alteração na comunicação. Então, a escolha no produto ela vai vir muito baseado na sintomatologia que o paciente apresenta, né? Então, nós temos aí um bom protocolo para se pensar, que é o protocolo que vem lá de Israel. Então, eles usam, por exemplo, o protocolo lá, é um tratamento acima de 5 anos, usando-se produtos full spectrum de 20:1 a 28:1, né? Eles também autorizam abaixo de 5 anos, né, em casos excepcionais, onde você teve as falhas terapêuticas, e lá também tem sido considerado como uma opção inicial, se você entende que as medicações convencionais vão trazer efeitos colaterais. Então, por exemplo, né, eu já tenho um paciente, por exemplo, que tem uma grande compulsão alimentar, né? Se eu entrar com antipsicótico, uma risperidona, um aripiprazol, a chance dele desenvolver uma compulsão maior ainda, né? E às vezes ter questões comportamentais por querer se alimentar excessivamente, e quem tem compulsão alimentar não tem compulsão por salada, né? Tem compulsão por doce, por carboidrato, né? O que engorda, né? O que é gostoso, mas é o que engorda. Então, por exemplo, olha, eu tenho que conversar com a família sobre a opção da cannabis, que a gente sabe, olha, né, a cannabis de rua, cannabis do uso adulto, por você ter um alto nível de THC, ela abre o apetite, ela dá a larica, ela faz o efeito psicotrópico. Aqui, nós vamos trabalhar com moléculas, essencialmente um óleo, né, com uma proporção muito maior de canabidiol e um pequeno traço de THC apenas. Então, né, o canabidiol ele vai diminuir o apetite ao invés de aumentar. Ele vai ter um efeito protetor contra a dependência, contra, né, esse efeito do barato, né, do THC da cannabis de rua. Se eu tenho um paciente, por exemplo, um TDAH muito significativo, né, associado ao autismo, por exemplo, ele não consegue tolerar, né, psicoestimulantes, né, metilfenidato, lisdexanfetamina, essas medicações de TDAH, né, a cannabis ela pode ter pelo menos uma melhora parcial das funções atencionais, né, não tem o mesmo tamanho de efeito de um psicoestimulante, mas se o paciente não tolera, por exemplo, né, o psicoestimulante, né, às vezes não tolera também o não psicoestimulante, você não tem alternativa, você tem que recorrer a esse tipo de tratamento, né? Então, é individualizado. Isso tem que entender, né? O que cabe no bolso do paciente, né? O que vai fazer o acesso, né, desse produto. São muitos fatores a serem considerados, né? Então, por isso que tem que ser individualizado. Perfeito, doutor. Concordo plenamente, né, com o doutor Flávio. Tem que conhecer tanto o paciente, a sintomatologia, né, que vai ser tratada, e também os diferentes produtos à base de cannabis e os fitocannabinoides, né? Então, o doutor falou CBD, THC. A gente tem que entender que não é a cannabis medicinal. Não, a cannabis é uma planta que produz mais de 150 compostos químicos de uma classe que interage com esse sistema que a gente acabou de comentar, que é o sistema endocannabinoide. Então, olha quantas possibilidades diferentes a gente tem. E a gente tem que falar entender de moléculas, né, na verdade, né, Stephanie? Acho que esse é o termo, né? E muitas vezes as pessoas confundem, acham que é tudo a mesma coisa, que é tudo a cannabis de rua, né? Não, tem nada a ver. É a molécula extraída da planta apenas, né? Exatamente. Então, esse medo excessivo do THC por conta do uso recreativo ou adulto que a gente fala, né, que é o uso fumado, os outros fitocannabinoides também menores, que já
têm, né, sido estudados para algumas condições, como o CBG, que a gente vê alguma melhora, né, em TDAH, nessa parte de concentração, que também está muito relacionado, né, com o transtorno do espectro autista. Então, ao meu ver, é isso, é entender o paciente, a necessidade do paciente e esses diferentes produtos para encaixar direitinho. Opa, para essa necessidade, este fitocannabinoide, essa molécula ou este produto, né? Porque dentro do espectro aí de produtos à base de cannabis, a gente tem muita coisa, né? Tem produto isolado, full spectrum, broad spectrum, combinado com outros fitocannabinoides, CBN, que, né, vai ajudar um pouco mais o sono, o CBG, que também é usado muitas vezes para melhorar cognição, né? A parte de atenção, dor. Então, entender essas diferenças e a necessidade do paciente, eu acho que é a chave para o sucesso. Ah, muito bom. Olha, gente, para quem não sabe aqui, né, quem já viu outro vídeo meu no YouTube sabe que eu tenho meu irmão autista e eu falo que foi primeiro que era 2015, né? Eu falo que o ano era 2015, porque primeiro faz 10 anos e não se falava disso. Então eu já fui expulsa de dentro de consultório de neurologista famoso, me pondo para fora. E depois de uns anos eu reencontrei. Ele falou: você sabe que eu sempre penso em você e morro de vergonha. E eu falo: ai, yes. Mas assim, eu era uma menina quando eu trouxe essa ideia para os meus pais, digamos assim. E eu falo que a coisa mais legal foi a abertura dos meus pais de irem atrás. Porque eu falei: eu não tenho muita informação. Mas se a gente está tentando coisa com cavalo, com música, por que não com uma planta? Eles, não é qualquer planta, tipo, tá, mas ninguém tá falando de fumar, gente, calma, a gente tá falando de uma coisa séria, tá aqui, ó, eu trouxe um negocinho impresso, que era um estudo que tinha na época, mal sabia eu que eu tava levando o estudo do Mevatil, que era mais THC que qualquer outra coisa, mas enfim, era o que eu tinha conseguido pôr a mão na época, e eu não entendia nada do estudo científico. E meus pais entendiam menos ainda, acharam já genial que eu tinha impresso alguma coisa, tipo, tá tudo certo. Mas por que eu tô trazendo os meus pais? Porque eu lembro que a grande insegurança deles é que eles tinham dúvidas muito básicas. E aí eu queria trazer isso para vocês. Talvez a Stephanie pode falar um pouco mais nesse sentido, da dúvida dos pais na hora de conseguir acesso ao tratamento. E o doutor Flávio, a dúvida na hora de topar começar o tratamento, né? Porque tem gente que chega na consulta resistente. E a gente sabe que tanto do lado do médico, quanto quem está do lado ali de ajudar a ter acesso ao tratamento, né, seja a marca, uma clínica, um representante, é importante deixar nessa hora os pais, né, se a gente estiver falando de uma criança ou a própria pessoa, tranquilos. Aí queria que vocês mencionassem, se possível, um pouquinho as principais dúvidas que vocês escutam e como vocês têm solucionado essas dúvidas para os pais ou para as pessoas que estão trazendo elas para vocês. Bom, hoje eu acredito que uma das principais, né, dúvidas, dificuldades da família para comprar, adquirir esses produtos, é que eles ainda têm a visão de que é muito caro. Tudo bem, ainda é um produto que não é realmente acessível a todos. Mas por que eles vêm com essa visão? Como a Maria falou, a gente vem aí de mais de 10 anos de luta nesse sentido, porque foi em 2015 que a Anvisa permitiu, né, que começássemos a importar esses produtos de outros países, né, como é o caso dos Estados Unidos, que tem várias empresas da 8 anos, é uma delas que traz esses produtos dos Estados Unidos. E nessa época, até alguns anos atrás, realmente era muito caro, né? Um frasquinho custava R$2.000. E hoje a realidade não é mais essa. Então, tivemos avanços regulatórios, mais empresas, né, trazendo produtos diferentes, a preços mais acessíveis, então, condições de pagamento também, né, diferenciadas, porque antes você tinha que pagar em dólar, lá nos Estados Unidos, então, muitas pessoas tinham essa dificuldade, né, tipo, nossa, não, vai ser muito caro, vai ser muito difícil, eu não vou conseguir. Então, desmistificar
que isso, hoje em dia, né, a gente já tem diferentes maneiras no Brasil de acessar esses produtos e que mesmo os produtos importados, eles estão muito mais baratos e com condições boas, né, de compra, parcelar no cartão, essas coisas que antes não era possível. Isso é uma das coisas que a gente tem, que eu tenho conversado bastante com os familiares e eu vejo que eles até se assustam. Nossa, eu achava que era mais caro, né? Porque já tem esse estigma de um frasquinho custa R$ 2.000, eu não vou ter esse dinheiro. E o doutor? Olha, eu acho que a primeira pergunta que é comum e que vem, mas cannabis e canabidiol é a mesma coisa? Não, né? Cannabis é a planta, canabidiol é a molécula extraída da planta, da onde a gente vai desenvolver aí o produto, né? E esperamos que dá alguns anos, né, com a robustez dos estudos, possamos chamar de medicação, assim como já é chamado no caso da epilepsia, no caso, por exemplo, do Mevatil, né? Outras dúvidas que também são muito comuns, e às vezes vem até com um tom jocoso, que eu acabo cortando para mostrar uma seriedade, né? Mas e ele vai ter ele vai ficar chapado? Ele vai ter barato? Não, né? Por quê? Porque, né, quando a gente vai trabalhar com produtos com uma alta concentração de canabidiol, né? E às vezes com THC, ou às vezes sem THC, mas numa fração muito pequena. E o canabidiol, quando ele é a molécula em maior proporção, né? Ela impede esse efeito psicotrópico do THC. Né? Então, a outra pergunta, mas então ele vai ter larica, né? Porque, né, aquele meu primo lá que fuma maconha, ele fuma maconha e come 5 lanches seguidos, né? Não, pelo contrário, né? O aumento do apetite, ele está principalmente associado à molécula do THC quando ela está em maior proporção. Né? O canabidiol em maior proporção, ele vai ter, na verdade, um efeito de diminuição do apetite, de diminuição dessa compulsão alimentar, né? Outras maneiras, né? Olha, como que a forma de administração, eles têm muita dúvida, né? Então, ele tem que recomendar, né? Olha, então, a grande maioria dos produtos é óleo, né? Tem alguns produtos, né, nanotecnologia que são hidrossolúveis também, né? Que são, né, mas acabam sendo a exceção no mercado, né? A grande maioria dos produtos acaba sendo óleo. Tem que orientar, olha, vamos lá, tem que ser depois, como que você vai tomar, né? Tem que ser, olha, depois de uma alimentação rica em gordura, né? Porque ele vai melhorar a absorção, né? Vamos tentar dividir em 2 ou 3 vezes ao dia, dependendo da necessidade do paciente, né? Pingar a gotinha debaixo da língua e depois engolir, né? Depois deixar 1 minuto e depois engolir, dependendo também da tolerabilidade do paciente, que falamos com autistas aqui, que tem seletividade alimentar, então às vezes é um desafio, né? Então são perguntas, acho que muito mais relacionadas à quebra do preconceito inicial, para depois dessa quebra de preconceito, as perguntas relacionadas ao tratamento. Mas, né, o que tem de efeito positivo, o que tem de efeito colateral, né? Então, às vezes, mesmo no consultório, a primeira coisa é essa quebra do tabu, né? Para depois, né, a exposição, né, dos efeitos positivos, das evidências científicas que temos, das que não temos, dos possíveis efeitos colaterais e também do custo. Isso que a Stephanie falou ainda é uma questão que os pacientes têm ainda uma ideia que para fazer um tratamento com cannabis é R$ 2.500, R$ 3.000 por mês. Tem produtos ainda nessa faixa de preço, mas também tem muitas empresas boas, e aí, né, é o caso da Earth, onde a proposta não é só o lucro, né? A gente poder conscientizar a população e oferecer um tratamento acessível assim, né, para quem precisar, né? Essa que é a verdade. Então, o custo sempre vem, né? A gente mostra, olha, tem, dependendo do produto, do peso da criança, tem produto, se você conseguir fazer, às vezes, tratamentos com 100, 150 reais por mês, porque você usa um produto um pouquinho mais concentrado, que vai durar 3, 4 meses aí, por exemplo. Agora, tem tratamentos, se você for falar em epilepsia, por exemplo, né? Aquelas síndromes graves, que hoje já tem aprovação até no SUS. Se você não tivesse isso pelo SUS, você vai falar em tratamentos, às vezes, de 10, 15 mil reais por mês, tranquilamente, porque você vai usar doses altíssimas, né? Mas, né, eu vejo que também, né, temos aí boas pessoas aí no governo tentando se mobilizar e quebrando o preconceito, né, para que isso seja acessível a todos, né? Não só a quem tem condições financeiras. Perfeito. Eu falo que eu não sei responder várias dúvidas, e aí eu fui aprendendo de tanto trabalhar com isso, e você escuta, né, que a gente estava falando ali no começo.
canabidiol, cannabis. Você fica, não é bem isso, não, cânhamo, tudo a mesma coisa, que tipo, é a mesma coisa, mas não é. Então, assim, depende do contexto, né? Porque tem que, acho que a gente adaptar, às vezes, a linguagem, que nem a gente está fazendo aqui, porque a gente poderia estar falando desse assunto de uma maneira super técnica, por exemplo, se a gente estivesse falando para profissionais da saúde, né? Dosagem, processos clínicos, de coisas a ficar vendo, ou como a gente está aqui tentando esclarecer algumas das coisas que a gente vê que acabam surgindo muitas vezes, né, no dia a dia, e que para nós profissionais que estamos há bastante tempo falando sobre isso, dá vontade de, não vou falar resolver, porque acho que esse assunto ninguém vai resolver tão logo, mas de ir esclarecendo para deixar o assunto até mais leve às vezes, né? Se a gente está falando de THC para pessoas com psicose, ainda temos, sim, muita coisa que a gente precisa entender, porque tem, sim, casos, né, que não são legais, que não são recomendados. Todo mundo tem aquela história que já ouviu daquele adolescente, mas não é esse o caso aqui, né? Até porque, por exemplo, a minha irmã está super bem com um produto com um pouco de THC, é um 20:1, e para ela o isolado nunca funcionou, de associação nunca funcionou, não era legal, assim, até porque, enfim, para quem aqui estiver ouvindo e tem uma criança com TEA, sabe que às vezes a questão da palatabilidade é um ponto maior do que em outras. Gigantesco, né? Essa que é a grande verdade, né? Eu já cheguei a ligar para a Stephanie, esse tal aqui, qual que é o gosto dele? Ah, é bom, é ruim, aí é maracujá, é sabor não sei o quê. Porque é um desafio gigantesco, né? A questão da seletividade alimentar, né? Não, e, gente, assim, ó, eu não tenho nenhuma condição médica grave, mas me pede para tomar todo dia remédio tipo Tilenol em gotinha. Eu não vou tomar, não vou fazer tratamento nenhum. Eu não sou criança, não tenho uma condição médica, mas se não for agradável para mim, pode fazer o que for, eu não vou tomar. Não vou tomar, vai me dar enjoo, assim, eu fico meio enjoada. Então, aí até ia levar para isso. Hoje, a gente está num mercado muito doido, que é esse nosso mercado da cannabis, porque temos um mercado aí com 1.200 produtos. Eu fico imaginando como é que os médicos fazem para navegar nessa, vou usar uma palavra chique, miríade de opções e marcas e etc. E temos aqui hoje tanto o doutor Flávio, que tem muita experiência prescrevendo, eu mesma conheço o trabalho do doutor Flávio há bastante tempo, acho que antes de muita marca existir, ele já estava lá, e a Stephanie, que tá na Earth Wellness, mas também já navegou em outras áreas desse mercado e também já viu muito produto. Aí queria perguntar para vocês têm visto, seja uma combinação de canabinoides ou uma proporção aí que vocês acham que tem funcionado mais? E aí, dentro da Earth, né, Sté, como que funciona para a pessoa, às vezes, assim, veio do médico uma recomendação, ou pior, né, quando vem aquela prescrição, CBD. Fala mais nada, CBD 3 gotas dia, que eu falo, que ótimo, tá fácil esse. Esse a gente vai achar ali na esquina, CBD, a molécula. Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês essa parte assim, né? Chegando já, decidi, tô confiante com o meu médico, tô confiante no tratamento. E agora? Como que eu faço para, o médico, para escolher e, no caso da família, para conseguir ter acesso ao produto? Quer começar a falar, doutor, da parte da escolha? E até ontem eu estava lá no ambulatório da faculdade com as residentes, e a residente ela fez exatamente essa pergunta. Falou, Flávio, eu já entendi como prescreve, né? Eu já tenho alguns pacientes no ambulatório lá que a gente segue, que eu vejo os resultados, então, né, quero estudar mais, né? Estou sentindo bastante segurança, mas eu não sei as marcas que eu prescrevo, né? E isso é bastante difícil, até porque quando você começa a estudar um pouco mais, se destacar um pouquinho mais, é um assédio muito grande das empresas. E aqui eu não estou falando, né, pela Earth Wellness, falando como Flávio, pessoa física, né? Acho que a primeira coisa que você tem que ter é segurança e confiabilidade de ser um produto de grau farmacêutico, principalmente quando a gente fala em criança. Você tem que ter replicabilidade,
Você tem que saber que cada frasco vai ter exatamente a mesma coisa que tem no anterior, né? Que a semente passou por uma genética, que esse produto foi analisado, que ele tem perfil de segurança, que ele não tem agrotóxico, que não tem metal pesado. Tudo isso conta muito na prescrição. Eu levo isso muito a sério. Então, cada vez que a gente tem uma mudança de lote, eu gosto de analisar o COA, eu gosto de ver a proporção para ter a maior precisão possível. Tá, mas isso não responde à pergunta, né? E que marcas você prescreve? Você vai ter que... É difícil, mas você vai ter que entender. Marcas que te apresentam um processo de plantio, que te apresentam um processo de extração seguro, que te mostram esses certificados de análise de qualidade de segurança. E eu, por estar dentro de uma universidade, por estar à frente da APMC também, que é uma associação científica sem fins lucrativos, eu também tenho predileção por empresas que apoiam a ciência, tá? Que apoiam trabalhos científicos, pesquisas, que oferecem conteúdos científicos não relacionados a ativismo, né? Acho que a gente não tem que falar disso, né? Então, empresas que apoiam congressos, eventos. Então, quem está no meio, você sabe quem são as empresas boas, seguras, quem são os aventureiros de mercado que estão lá para ganhar um dinheirinho e daqui a 6 meses ir embora e deixar você e o teu paciente na mão, né? Os mais novos não. Então, é difícil, né? Então, a gente acaba revelando, olha, gosto muito dessa marca, dessa marca da farmácia é boa para um acesso mais rápido, tem um bom custo-benefício, essa marca de importação é boa, tem um portfólio, um catálogo muito bom, com qualidade, com segurança, e aí vai ser da decisão do médico individual estudar esses catálogos, esses portfólios, os COAs, ver a resposta no paciente, ver o custo-benefício também, porque isso tem que ser levado em consideração para escolher as marcas que vai trabalhar. E no final das contas, você vai acabar trabalhando com 3, 4, 5 marcas, porque às vezes, olha, a Ert tem um portfólio fantástico, mas às vezes tem, né, olha, eu gosto muito, para esse tipo de paciente eu quero esse perfil, que é um portfólio, né, de uma outra empresa, então isso é normal de você fazer. Mas você só vai ter essa percepção mesmo quando você começar a prescrever e ver o resultado do teu paciente. E ver que, olha, trocou o frasco, não mudou o efeito, entendeu? Tem segurança, olha, o produto foi entregue na validade. Quantas empresas que tem que você pede aí, olha, o paciente quis pegar ali um pouquinho a mais para garantir, para não ter problema de importação, pegou 3 frascos. Nós estamos em fevereiro, o frasco tem validade de março. Aí você fala assim, opa, peraí. Né? Então, é muita coisa a levar em consideração, né? Mas eu acho que para isso a gente tem que ter essas plataformas de apoio, os grupos de médicos, ou, né, contato com médicos que já tem um pouco mais de experiência, ou com farmacêuticos que já tem um pouco mais de experiência, para te ajudar nessa escolha inicial, né? Do que vale a pena confiar e o que né, a gente tem que sair fora. Isso que o doutor falou do COA é muito importante, né? Então, só para esclarecer também o que é esse COA, é um certificado que lá, né, um teste de preferência feito por uma outra empresa, né, não a empresa fabricante, mas uma outra, para não ter esse conflito de interesses, onde essa outra empresa vai testar aquele produto. Bom, se eu estou falando que tem 3.000 miligramas de CBD, ali tem que ter 3.000, não é para ter 1.500 nem 6.000, né? Então, claro, tem toda uma margem, mas esse documento é super importante porque ele realmente atesta, né, que o que aquele representante está falando, que a empresa alega, né, que tem ali no frasco realmente tem, e mais, que lá a gente não tem contaminantes, né? Porque o que acontece? Esses produtos, eles vêm do extrato de uma planta, que é a planta cannabis sativa. E essa planta, ela é considerada biorremediadora. O que é isso? Ela limpa o solo. Foi até usada em Chernobyl para, né, tirar essas impurezas do solo. Só que pensa só, se essa planta tira tudo que tem no solo, essas sujidades, né, esses contaminantes, vão diretamente para a planta. Então, imagina, você pega essa planta, faz uma extração, concentra ali num frasquinho
e não tem controle nenhum do que tem ali dentro. Então, a gente pode ter contaminante microbiológico, contaminante, né, com pesticidas, metais pesados, que com certeza não fazem bem, principalmente para os pacientes, né, crianças, TEA. Então, isso é muito importante, se assegurar de que aquele produto ele é grau farmacêutico, ele realmente, né, tem tudo o que alega ter e não tem esses contaminantes que podem aparecer se a gente não tem esse processo robusto. Então, a minha sugestão é sempre essa, sempre independente da marca, peçam um COA e um COA atualizado, porque isso também, infelizmente, é comum no mercado. A gente pega empresas que, você tem o COA desse produto? Tenho, o COA de 2020. Mas calma aí, você está produzindo desde 2020, né, e não testou mais. Então, esse COA ele deve ser atualizado lote a lote, porque a gente tem, né, essas mudanças, como é um extrato de uma planta, a gente pode ter algumas variações, e quando a gente se fala de tratamento médico, a gente não pode ter essas flutuações. Então, eu acredito que esse certificado é o mais importante, e claro, né, todas essas questões de preço, confiança com a empresa, né, que é uma empresa realmente séria, que está há anos no mercado, porque a gente sabe também que tem muito, né, navegante aí que só quer surfar no hype e depois ir embora e deixar os pacientes na mão. Então, acredito que essa confiança é essencial. Perfeito. Bom, acho que aqui a gente acabou abordando um pouquinho de tudo. Não sei se vocês sentiram falta de alguma coisa, mas falamos aí dentro do mundo da cannabis e do TEA. Um pouco de tudo, né? Sem também se aprofundar muito, porque acho que se você é parente, se você é uma pessoa que sofre com alguma condição, mesmo que não seja dentro do TEA, mas você ouviu a gente falando, irritabilidade, sono, apetite, a cannabis, ela é tudo, né, gente? Ela não é para tudo, mas realmente ela acaba entrando em tanto lugar, dependendo da combinação, que às vezes parece que ela é para todo mundo. Desculpa. Ela não é para todos, mas ela abrange muita coisa. Tem pessoas como o Dr. Flávio, a Stephanie, a Kaia, a Earth Wellness, que independente de vocês comprarem o tratamento A ou o tratamento B, acho que tirando o Dr. Flávio, porque paguem a consulta do médico, né? Acho que isso é um básico, que às vezes a galera esquece de... mas é porque eu falo que tem gente que também quer tudo muito de mão beijada. Eu falo, gente, certas coisas tem processo, sabe? Não tem como a gente pular essa parte. Mas assim, eu acho que buscar mais informação nesse tipo de canal, né? A Esté até colocou aí o Explica Cannabis, que é a página dela dentro do Instagram, onde ela faz essas explicações realmente de uma maneira muito divertida, às vezes, muito leve, que é um assunto pesado, é um assunto que está cheio de preconceito e novidade, né? Que eu falo que é um mix de sentimentos, que a gente, de um lado, lida com o pessoal que não quer aceitar a verdade, do outro é uma enxurrada de coisa vindo, a gente tendo que estudar, e aí vem alguém te questionar, você fala, não, mas eu tô aqui, ó, já tô 10 vezes lá na frente, você tá me perguntando disso. Mas, enfim, busquem esses canais. Eu trago a Earth Wellness porque eu quis trazer esse assunto, porque a pessoa que é responsável pela Earth Wellness, por trazer essa marca para o Brasil, é um pai atípico. Justamente a batalha dele resultou numa marca. A minha batalha com a minha família resultou em 10 anos de trabalho com cannabis que vieram a ser a Kaia, né, junto com o meu sócio. Dr. Flávio também, com certeza, deve ter alguma história aí, Stephanie, que passaram... Formamos a PMC, né? Exatamente, porque a gente não pode guardar o conhecimento só pra gente, né? Exatamente. E eu acho que uma coisa muito legal de abordar também, que fez muita diferença na Earth Wellness, né, para o nascimento da empresa aqui no Brasil, e eu acredito que a Maria também pode falar um pouco melhor sobre como isso influenciou na vida dela, é esse impacto que o tratamento faz, não só no paciente, mas na família, né, o impacto que tem para todos os cuidadores, principalmente, né, então, assim, impactou tanto a vida do dono da empresa que ele quis realmente levar isso, né, para mais pessoas, e por isso que a empresa nasceu. Então, eu acho isso muito legal. Acredito que você também tenha sentido isso na pele, né, Maria? Olha, muito. Eu falo que
para quem aí vive, né? E ainda mais para quem foi lá atrás, a informação, para mim tudo começou traduzindo texto. Que eu tinha a chance de falar inglês e espanhol e não tinha coisa em português, então eu comecei lendo na língua que era produzida e traduzindo. Mas aqui eu queria abrir para vocês também, a gente vai deixar na descrição desse vídeo, tá? O canal de todo mundo que participou, né? O arroba do Instagram, o contato por e-mail ou por telefone, enfim, o que cada um aqui se sente mais confortável. Mas eu queria deixar as portas abertas, porque acho que esse é um assunto que, principalmente para quem é familiar, às vezes assusta, mas podemos, cada um aqui com certeza teria mais de um caso para contar, que mesmo quando não dá certo, tá? E eu tenho um caso que não foi o melhor tratamento, abriu a cabeça da família para outros tipos de tratamento. E quando a gente está falando de TEA, não é na base de socar remédio, porque tem muita coisa aí de desenvolvimento, de cognição, que melhora muito. Eu falo da musicoterapia, mudou minha irmã, a questão da fala, que é não verbal. E veja, não haveria cannabis nessa vida, não haveria, porque ela queria cantar as músicas das princesas, gente. Então, assim, sem isso, não ia ter. Então, fica aqui, acho que o convite de todos nós para que conheçam esse tratamento, que às vezes vão atrás de um médico, de um profissional da saúde que pode ajudar a conduzir esse assunto dessa maneira personalizada. E, com certeza, esse médico, se não indicar uma marca que vocês confiem, busquem, porque as próprias marcas e outros médicos, às vezes, falam até com aquele primeiro médico, dão um toque, ajudam, tem um pouco esse sentimento de comunidade, então fica aqui portas abertas. E bom, essa era a minha consideração final, mas eu queria pedir para que cada um de vocês também falem aí esse recado aí para os familiares, para os pacientes, para quem está preocupado e para quem está ouvindo a gente, porque estamos chegando aí no fim do nosso bate-papo, que foi incrível. Eu adorei, quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui falando sobre esse tema, né? Que, enfim, a gente estuda há tantos anos, a gente está super envolvido, né? A minha vida há anos, mais de 10 anos, é falar sobre isso, independente se no trabalho, na academia, na padaria, na manicure. Então, esse é o convite também que eu faço para as pessoas, né? Procurem entender mais, procurem, né, assistir esses vídeos, discussões, matérias que saem, né, no jornal, mas não se prendam a isso, né? Sempre busquem um pouco mais de conhecimento e também a parte médica, né, que o Dr. Flávio com certeza vai falar melhor, mas é muito importante, é essencial ter esse acompanhamento médico, né, porque realmente é um tratamento. Então, fica o convite para vocês serem disseminadores dessas informações junto com a gente, né, eu fico à disposição para ajudar, tá aqui, né, o meu @explicannabis, que é o canal onde eu falo bastante sobre isso também, e vou deixar também, né, meus contatos depois com a Maria. O que eu puder ajudar, eu fico super à disposição. Foi um prazer. Para encerrar aqui, agradecer, né, a Maria pelo convite da Caia, agradecer a Stephanie pelo convite da Earth para a gente debater e bater um papinho aqui, né? E um papo muito fluido, muito tranquilo, que é tão dia a dia para a gente que não envolve nenhum sofrimento, né? E diferente, infelizmente, desses nossos pacientes que têm o quê? Sofrimento. Eu acho que, acima de tudo, a cannabis ela é indicada quando você tem sofrimento no paciente e sofrimento na família. Às vezes são pacientes que estão num nível de agressividade, de autoagressividade, que a mãe não consegue mais sair de casa, o relacionamento do casal acabou, os pais estão brigando constantemente, os irmãos são agredidos fisicamente, crianças às vezes que quebram objetos, se põem em risco, e a gente tem que estender a mão para essas pessoas. E se para isso a gente precisa estudar, a gente vai estudar. Eu falo que a cannabis, né, é um clichê, mas a cannabis ela promove uma verdadeira inclusão social. Ela promove a inclusão social do médico, que se torna, né, um cara que estuda esse sistema e pode trazer qualidade de vida para esses pacientes que antes não tinham, mas ele traz a inclusão social para essa criança e para os pais, para as mães, para os irmãos, porque, né, às vezes uma coisa simples, como ir num shopping, num restaurante, que a família está podada disso por 2, 3 anos, você pode ir num restaurantezinho da praça de alimentação do shopping e comer com teu filho e voltar para casa,
isso é inclusão social de verdade, né? A criança que está afastada da escola porque ela está extremamente agressiva e desregulada e ela poder voltar, ficar numa sala de aula, nem que seja 1 hora, 2 horas ao dia, isso é inclusão social de verdade, né? Então, eu acho que esse é o recado, né? É uma ferramenta de inclusão social, né? E a gente tem que sair da nossa zona de conforto, estudar e dar oportunidade ao nosso paciente, né, de ter mais essa ferramenta terapêutica, né? Que, né, nos sugere aí bons resultados e nos sugere também um perfil de segurança bastante significativo. E procurem profissionais especializados que saibam o que estão falando. Cuidado com esses videozinhos de internet de gente que só quer aparecer para falar bem ou mal, independente, né? A gente tem que valorizar os cientistas, né? Não só os influenciadores, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Fica o meu recado e estou à disposição. A Mari depois deixa minhas redes sociais aí. E se você é profissional da saúde e está assistindo esse vídeo, quer estudar com a gente, tem a própria plataforma da APMC, apmc.pro, tem tudo lá bonitinho, mais de 100 horas de conteúdo 100% científico, né, sobre a nossa plantinha, combinado? E obrigado pelo convite novamente. Imagina, gente, a gente que agradece poder fazer esses momentos, são assim... é muito bom ser nessa hora comunicador, eu falo. Tem horas que eu não amo tanto. Essa é uma hora muito boa. Principalmente se a gente vê depois as histórias de sucesso. E também fica aqui seu convite. Se você é familiar, parente, deixa aqui nos comentários suas dúvidas. Deixa aqui sua experiência. Saiu de uma consulta ruim, saiu de uma consulta boa? A gente quer te ouvir e, na verdade, mais do que isso, a gente quer te ajudar a ou mudar a sua percepção, não necessariamente sua opinião, sua percepção sobre a coisa. E se você teve uma boa experiência, para a gente, acho que eles vão concordar comigo, é por isso que a gente dorme tranquilo todas as noites, porque a gente sabe que a gente está fazendo uma coisa que está ajudando quem mais precisa. Então, muito obrigada por ter ficado até o fim com a gente, e a gente se vê no próximo bate-papo da Kaia Mind. Até mais!